Boa noite, boa noite, boa noite Soninha, bem-vinda. Ora, aqui também já está no Facebook, também já está em direto. Boa noite Helena, bem-vinda. Boa noite Ismael. Boa noite Sofia. Muitos coraçõezinhos para ti também, Soninha. Bem-vinda. Então nós, não sei se alguém viu, deixem-me tirar aqui o som, desligar o Spotify. Boa noite Maria de Fátima. Nós na leitura passada, não sei se vocês já viram aí o post, nós vimos situações em que, só para relembrarem, enquanto fazemos aqui um compassozinho de espera, vimos uma situação em que ele estava deprimido, não é? Queria chorar, mas não o fazia porque não queria preocupar os irmãos, a família, o pai, não sei o quê, e tinha a ideia de que tinha que ser forte. E é curioso, porque isto é uma ferida que é aberta, é uma ferida de emoção, e que quando o nosso ego nos diz temos que ser fortes, o que é que nós fazemos? Nós bloqueamos as emoções, bloqueamos o sentir, e em vez de deixar fluir a emoção, com esta repressão criamos uma ferida e vamos abrindo essa ferida mais e mais. E depois chegamos ao estado de entrarmos em depressão e aí criamos uma outra ferida, que é a ferida da mente, que é uma ferida em que nós já não sabemos normalmente o que é que devemos de fazer, em que já não temos forças, em que nós já atingimos o nosso limite e em que às vezes até nos sentimos abandonadas, não é que tenhamos sido, mas é assim que nos sentimos, e refugiamos na ruminação dos pensamentos. Ficamos sem energia, ficamos com depressão. Obviamente que isso é tratável e nós podemos, através do método autocura, que é um método terapêutico, fazer esse tipo, a cura dessas feridas e ir a essas feridas. Isto é interessante como este livro também serve para esta terapia maravilhosa que é a autocura, não é? Mas na ideia de David, ele queria era ser feliz, não é? Aliás, é o que nós todos queremos, é ser felizes. E este livro é exatamente isso, é uma viagem espiritual em busca dessa felicidade e das aprendizagens que vão sendo feitas. Como é que nós podemos fazer para voltarmos a ser felizes e, no fundo, o que é a felicidade. Uma outra coisa que eu também aproveitei para pôr hoje no post é aquela frase com que eles iniciam o livro, o Billy Mills e o Nicholas Sparks, que é: a felicidade é um sentimento maravilhoso, faz-nos sentir bem em qualquer situação, dá-nos esperanças em momentos de desespero, faz-nos sentir em paz num momento de confusão, quer que nos sintamos felizes sempre que o desejamos. E para alcançarmos este objetivo, somos convidados a viajar e a aprender com o David, um jovem índio que descobriu o segredo para ser feliz. Olá Maria Rocha, bem-vinda! Mas nós também podemos quebrar estes estados de desespero, nós podemos quebrar estes estados de confusão com energias disruptivas. Por exemplo, quando nos sentimos tristes ou deixamos sair a emoção, ou então de uma forma terapêutica, ou então podemos, por exemplo, pôr uma música, dançar. Tudo isto são energias disruptivas que o nosso corpo físico entende e a nossa mente, que muitas vezes nos mente, entende como sendo algo diferente e alegre, e automaticamente começam-se a produzir hormonas que nos dão a sensação de alguma felicidade. Isto é uma técnica que nós podemos usar.
Claro que a autocura vai mais fundo, vai até eventualmente à origem dessa ferida. Mas esta é uma técnica que todas nós podemos utilizar. Em vez de nos deixarmos bloquear, em vez de bloquearmos os sentimentos, por que não praticarmos algo contrário, mudarmos o nosso campo de visão e dessa forma fazermos o tal corte, a tal energia disruptiva para que possamos criar hormonas diferentes daquelas que são produzidas quando nós estamos tristes, quando nós estamos com raiva, quando nós estamos com medo, que são hormonas que nos impedem de avançar. Digam-me coisas. Está tudo aí de pedra e cal? Está tudo de pedra e cal. Então, voltando, porque este livro é extremamente interessante, voltando aonde nós ficamos na página 23 deste primeiro capítulo, que é o denominado Uma lição para a felicidade, e fala-nos de um rolo de pergaminho. E na última vez ele estava a falar que o seu AT, que era o pai, a AT é o pai, era um homem muito especial e que provavelmente tinha encontrado a paz do coração e da alma, e que ele um dia gostaria de ser como ele. Aliás, ele dizia que o pai costumava sorrir quando ouvia os pássaros a chilrear logo nos primeiros alvores do dia, costumava rir-se dos problemas que se lhe deparavam, amava a vida como toda a gente devia fazer e gozava ao máximo. O jovem ansiava ser como ele. E então ficou aqui neste parágrafo que nós ficamos. E vou continuar com a leitura. Hugo, bem-vindo! O meu Hugo Fernandes é a minha equipa da produção, toda a produção de informática que vocês veem no site também, os posts, muitos deles são feitos pelo Hugo e pelo Joel. São uma equipa maravilhosa, Smart Level. Sigam-nos no Instagram, que eles são espetaculares. Mas não venham muitos, senão qualquer dia eles não têm tempo para mim, não é, Hugo? Bem, então, onde nós tínhamos ficado, na página 23, David esperou pelo pôr do sol para falar com o seu AT, portanto, com o seu pai. Obrigada pelos coraçõezinhos. Sentaram-se na sala principal. As outras divisões eram usadas como quartos para a família. Era uma sala limpa, embora um tanto desarrumada, mas com 15 pessoas numa casa com 2 quartos, torna-se quase impossível mantê-la sempre cuidada. E eu faço já aqui um parêntese. Lembram-se de eu vos dizer ainda agora que ele descreve o pai como sendo alguém, obrigada, Hugo, como sendo alguém que estava sempre feliz e costumava rir-se dos problemas. É curioso esta descrição, uma casa de 15 pessoas e apenas 2 quartos. Nós às vezes queixamos daquilo que temos, queixamos das condições de vida, etc. Imaginem-se por um segundo a viver nestas condições. Às vezes o menos é mais. Quando as pessoas menos têm, isto é algo que eu tenho aprendido também e que tenho notado, quando as pessoas menos têm, valorizam mais as pequenas coisas, que são aquelas que de facto importam. Porque quando nós partimos para um outro estado, nós não levamos nada do material aqui. Então, nunca seria apresentada a tal casa, não é? Nunca seria apresentada na revista Better Homes and Gardens. No entanto, era a sua casa e tinha orgulho nela. O único candeeiro que havia estava colocado atrás do rádio que tocava Tommy Dorsey suavemente em fundo. O pai estava sentado numa poltrona e dava uma vista de olhos pela Reader's Digest. Os irmãos e as irmãs mais novos estavam deitados e os outros parentes mais velhos tinham saído. Em voz baixa, David murmurou: mesmo, vamos nus e vimos nus. É isso mesmo, Sónia, vimos nus e vamos nus. Só levamos
as memórias daquilo que fizemos, só levamos as vivências, os conteúdos, os sentimentos, esses sim eu acredito que nós levamos cheios para outra vida, as dores, as alegrias, portanto, quanto mais nós transmutarmos os sentimentos de tristeza, quanto mais nós transmutarmos as nossas dores, quanto mais nós nos aprofundarmos no autoconhecimento e na energia do amor, mais leves nós ficamos, mais leve nós partimos. Olá Isabel, bem-vinda, minha querida, que bom ter-te aqui. Um beijo muito grande para ti. Olá Joel, eu falei no Hugo, agora tenho aqui o Joel. Obrigada pela vossa presença aqui também. Então, continuando. Então, em voz baixa, David murmurou. Até que é pai, não é? Lakota é pai. Quer ser feliz outra vez e quer que me ajude. Tenho andado muito deprimido com a morte da Emma, que é a irmã. Não tenho conseguido dormir e parece que já não sou capaz de me concentrar. O pai olhou para David com toda a atenção durante uns instantes e maneou a cabeça compreensivamente. Sorriu, levantando os cantos da boca ligeiramente e pensou, cresceu tão depressa. Pensou o pai para si, chegou à altura de ele aprender, disse o pai para si mesmo. O pai pousou a revista em cima da mesa e levantou-se da sua poltrona. Dirigiu-se a uma velha secretária, já um tanto estragada e colocada a um canto. Tinha as costas doridas pelo trabalho do dia, mas sabia que a dor nada significava em comparação com o que iria dar ao seu filho. Abriu uma gaveta, remexeu nela por alguns momentos e retirou um pedaço gasto de mini ruba, que é pergaminho em Lakota. Olá Isabel Silva, bem-vinda! Cuidadosamente enrolado como um rolo de pergaminho. David já conhecia um pouco da história daquele pergaminho, embora nunca lhe tivesse sido permitido. Assim julgava ele estudá-lo. E agora é que a coisa começa. Com raízes nas tradições índias, o pergaminho fora pintado à mão pelo seu trisavô, um curandeiro. Retratava em detalhe, eu gostava de conseguir ler isto, Vokagnigapi, Oiglak, que significa, em Lakota, viagem ao conhecimento ou conhecer a viagem. E eu, a partir de agora, não vou dizer o termo em Lakota, vou dizer viagem ao conhecimento. Então, este pergaminho retratava em detalhe uma viagem ao conhecimento, que no fundo, a tradução literal deste termo em Lakota é conhecer a viagem, que é aquilo que todos nós andamos aqui a fazer, é tentar conhecer a viagem, a nossa viagem, a viagem da nossa encarnação. O pai entregou o rolo a David. Toma isto e aprenderás, disse-lhe o pai. David pegou no rolo de pergaminho com cuidado e desenrolou. O que viu surpreendeu. O pergaminho continha uma série de 7 imagens, umas mais elaboradas que outras. Não existiam quaisquer palavras por baixo dos desenhos. David fixou o olhar no seu AT, no seu pai. Não tinha a certeza do que fazer com aquilo. Não percebo o significado disto. Quantas vezes na nossa vida não percebemos o significado das coisas que nos acontecem, não é? Dos acontecimentos, das figuras que nos chegam, das imagens que retemos. Essas imagens, essas coisas que vêm para nós são os nossos pergaminhos, são os nossos mapas para a vida, que muitas vezes não percebemos, mas eles têm o seu verdadeiro significado. Só mais tarde, quando olhamos para o passado e dizemos, afinal, era isto. E é com base, nós podemos transpor esta história sempre para a nossa vida e vamos ver mais coisas a propósito disso. Não saia daí. O pai sorriu e acenou com a cabeça, afastou-se do filho e sorriu enquanto olhava através da janela. O céu escurecia e as uicapis, que são estrelas, começavam a cintilar. As uicapis surgiram lentamente como
como que por magia, e desde sempre o tinham encantado. Finalmente respondeu em voz baixa: esse pergaminho ensina-te como seres feliz na vida. Era isto que tu querias que eu te dissesse, não era? David assentiu. Esse pergaminho, não obstante, não entendo o que estes desenhos significam. Como é que eles me podem ajudar se não sei o que querem dizer? Esta é a pergunta que muitas vezes nós fazemos a nós mesmas. Quando vêm estes acontecimentos, estas coisas que nos fazem parar, que nos fazem olhar, nós às vezes não percebemos o significado. E o que queremos é respostas rápidas. O que queremos é respostas já. O que queremos é que alguém nos diga: faz desta forma, ou isto é isto, ou isto é aquilo. Mas a verdade, este é um caminho, é uma viagem. Essa viagem para a felicidade é algo que nós temos que fazer pelo nosso pé, com as nossas escolhas, com a nossa responsabilização. E sempre de coração aberto, porque quando o fazemos de coração aberto e com amor, podem ter a certeza que, sejam quais forem as escolhas, são sempre boas, porque elas são feitas num sentimento de amor. E é isto que nós também vamos aprender nesta leitura. Meu filho, tens de descobrir o que elas significam. O jovem já sabia a resposta à pergunta seguinte, mesmo antes que o pai respondesse. Vais dizer-me? Não. Penso que é melhor que descubras por ti mesmo. As palavras apenas te podem ensinar uma pequena parcela do que deves saber. Vais aprender muito mais rapidamente se utilizares o pergaminho para te guiar. Eu vou repetir. As palavras apenas te podem ensinar uma pequena parcela do que deves saber. É exatamente a mesma coisa. Aquilo que os outros nos dizem que é bom ou menos bom, a opinião dos outros, são as palavras que apenas nos podem ajudar numa pequena parcela. O que nós aprendemos rapidamente e o verdadeiro ensinamento é quando nós utilizamos esses acontecimentos, esses factos que vêm para nós, quando nós nos lançamos de coração nas coisas, aí sim o ensinamento é verdadeiro, aí sim o ensinamento fica cá dentro, fica integrado e prospera. Até lá são apenas palavras. Quando nós não acolhemos, quando nós não nos autorizamos a dizer sim e a experimentar, são apenas as palavras. Faz sentido isto para vocês? Faz sentido este paralelismo? David passou a mão pelo queixo pensativamente. Guiar-me? Guiar-me para onde? Leva-o contigo na tua viagem. David levantou os olhos com espanto. Uma viagem? Sónia, uau! Todo. Obrigada, Sónia. Obrigada mesmo. Uma viagem? Onde é que eu tenho de ir? A nossa viagem é a viagem da vida. Aqui, a viagem dele também é uma viagem da vida. O pai voltou-se e encarou o filho. Apoiou-se no seu ombro. Não existe um caminho pré-estabelecido. É uma viagem ao conhecimento. Deves fazer o que achares que é melhor para encontrares o significado das imagens. E eu vou repetir este parágrafo. Não existe um caminho pré-estabelecido. É uma viagem ao conhecimento. Tal como a vida, não existe um caminho pré-estabelecido. É uma viagem ao conhecimento. E devemos fazer o que achamos que é melhor para encontrarmos o significado das imagens, para encontrarmos o significado das mensagens que nos chegam todos os dias, dos acontecimentos que nos chegam a todos os dias, das pessoas com quem interagimos. É isso. Esta é a viagem. Quem é que seria capaz de me explicar o que querem dizer? Perguntou o David. Alguém mais sábio do que eu. Alguém que consiga penetrar na tua alma interior e comunicar contigo. Alguém em quem confies e a quem admires. Quem será essa pessoa? Quem será essa pessoa nas nossas viagens, na nossa vida? Alguém que consiga penetrar na nossa alma interior e comunicar connosco. Quem será?
alguém em quem nós confiemos e a quem admiremos. Quem será? Talvez o primeiro passo seja descobrirmos quem é essa pessoa ou essa entidade ou essa partícula divina a quem nós, que é capaz de penetrar na nossa alma e comunicar connosco. Alguém ou essa partícula divina em quem confiamos e a quem nós admiramos. E uma parte dessa partícula divina somos nós mesmas. É da nossa reconexão com o interior que nós conseguimos fazer isso. Uma parte. O pai sabia que não estava a revelar ao filho tudo quanto podia, mas tinha um motivo para não o fazer. A viagem era uma experiência, não uma lição. David, por outro lado, estava perturbado. Não conseguia compreender a relutância do seu AT em contar-lhe o que ele queria saber. Quando devo partir? Perguntou ele. Quanto mais cedo iniciares a tua viagem, tanto mais cedo descobrirás tudo o que precisas de saber. Quanto mais cedo nós nos dispomos a fazer esta viagem, tanto mais cedo nós descobrimos tudo aquilo que temos de aprender, ou tudo aquilo que nós nos propusemos antes de encarnar, vir experienciar. Quanto mais cedo nós dizemos sim a tudo que nos vem na vida, e sim com o coração, quanto mais cedo nós abdicamos de reagir e, em vez disso, agir com o coração, quanto mais cedo nós começamos a nossa viagem ao autoconhecimento e a nossa viagem para a felicidade. Não acham? Não concordam comigo? Ou estou só aqui a divagar sozinha? Obrigada, Soninha. Então, o pai voltou a fixar o olhar nas uicapis, nas estrelas. Após este diálogo, David deixou o seu AT. Tinha-se tornado claro que ele não lhe iria dizer mais nada. Pegou no rolo, levou-o para o quarto e estudou durante longas horas antes de finalmente adormecer. Conquanto a sua escola o educasse de acordo com as normas do Asico, que são os homens brancos. Lindíssimo. Obrigada, Sofia. Que livro tão lindo. Fogo. As tuas palavras estão a encher o meu coração. Obrigada, Sónia. Conquanto a sua escola o educasse de acordo com as normas do Asico, eu não sei ler o Dakota, mas pronto, eu vou tentando. Que são homens brancos, ele tinha aprendido muito dos saberes índios à sua própria custa. De certeza esse facto o ajudaria. Nessa noite não dormiu muito bem. Na manhã seguinte, precisamente quando o Ampawi, que é o sol, nascia, David tomou um pequeno almoço substancial e decidiu viajar apenas com a sua pequena mochila na qual transportava o rolo de pergaminho. E aqui faço mais um parênteses. Ele decidiu viajar apenas com a sua pequena mochila. O problema é que muitas de nós decidimos fazer esta viagem com uma mochila pesada, com uma mochila cheia de carga, porque estamos apegadas ou a coisas do passado, ou a coisas materiais, ou a coisas que são tão desnecessárias. Como dizia a Sónia há bocado aqui, nós vimos nus e vamos nus. Chegamos nus e partimos nus. Então, às vezes, para que é que nós pegamos numa mochila e a carregamos de coisas supérfluas? Comecem a olhar para essas mochilas e vejam o que é que se pode tirar, o que é que já não faz falta. Estamos a chegar ao final do ano. É um momento ideal para nós olharmos para as nossas mochilas e percebermos o que é que já não me faz falta, o que é que já não me nutre, o que é que já não me acrescenta, e termos a coragem de descartar aquilo que já não nos eleva, já não nos faz ser pessoas melhores, aquilo que no fundo nos amarra e nos impede de seguir viagem. Não via necessidade de levar o que quer que fosse mais com ele, não tencionava ausentar-se por um longo período de tempo. Depois de se despedir da sua Tiwaki, que é família,
Partiu de casa e avançou pela rua poeirenta que conduzia aos limites da reserva. Na sua viagem ao conhecimento, que eu não vou dizer em Dakota, a sua viagem ao conhecimento havia começado. David pensou que devia ir encontrar-se em primeiro lugar com Ben Penalonga. Esta ideia surgiu-lhe quando se vestia. Era um Wakatanka. Wakatanka é Deus, é um pai criador, é o criador do mundo, não é? Era como se um Wakatanka lhe tivesse colocado esta ideia pessoalmente na sua mente. Ben Penalonga trabalhava no Museu Índio, à saída da reserva. Como toda a reserva, ele podia informá-lo. Com toda a certeza, ele podia informá-lo de coisas sobre o significado do rolo. Ao fim e ao cabo, ele era um índio dos mais sábios da reserva. Algumas horas mais tarde, David chegou ao museu. Ao entrar, perguntou a uma jovem recepcionista de nome Mary se podia falar com Ben Penalonga. A recepcionista examinou-o atentamente. Reparou na tristeza dos olhos daquele jovem. Não havia dúvidas de que ele sofria. Obrigada, Isabel Fátima. A minha interpretação faz-nos pensar. A ideia é essa da leitura em conjunto, é nós podermos pensar, não é? Porque se fosse só para ler, cada um de nós pegava no livro e lia. E as vossas ideias também são super importantes. Reparou na tristeza dos olhos daquele jovem. Não havia dúvidas de que ele sofria. Ela conseguia ver a dor no modo como o rapaz olhava e no modo como ele se movia. Após um momento, levantou-se da sua secretária e encaminhou-se para uma pequena sala. David tirou o rolo da pequena mochila e, enquanto esperava, ficou a estudá-lo por mais algum tempo. Algumas coisas eram-lhe familiares. A primeira imagem era uma Ictumi. Ictumi, só para que vocês... aqui eles falam na aranha uma aranha traiçoeira prestes a ser devorada por uma águia. Mas já agora aproveito só para vos dizer o que é uma Ictumi. E eu tenho várias coisas dessas, que são estes. Isto é um Ictumi, ok? Não sei se conseguem ver, que muita gente chama de Catch Dreams ou apanhador de sonhos. E que tem origem Lakota. Olhar para os nossos sentimentos, para os nossos medos e limitações. É muito bom. É isso mesmo que se pretende. Então, este Ictumi, que é o apanhador de sonhos, e volto aqui a mostrar, acho que no Facebook até se vê melhor, mas de qualquer maneira espero que vocês estejam a ver bem, e que agora até se faz muita coisa assim em crochê. Tudo isso tem origem nestes Ictumis, que são nós temos a tradução apanhador de sonhos ou catch dreams, que são guardiões dos nossos sonhos, e que a ideia é que nos protegem dos sonhos maus e dos maus espíritos. É esta a ideia. Pensei que fosse um espanta-espíritos. Exatamente, porque a ideia é que nos protege dos maus sonhos e dos maus espíritos. Mas em termos de lenda dos índios da Dakota, o que reza a lenda que havia um líder ancião de uma tribo Lakota que estava no cimo das montanhas em contemplação e teve uma visão que é a visão do Ictumi, que eles chamam da grande trapaceira, ou seja, como uma professora da sabedoria que aparece em forma de aranha e que começou a falar com ele, levando para um círculo feito com salgueiro, com penas, com miçangas. Por isso é que este objeto tem essas coisas todas, não é? Ao mesmo tempo que ia tecendo uma teia. Se vocês olharem para o objeto, ele tem uma teia aqui. Então,
durante essa conversa, porque como ele era um ancião, essa aranha, essa ictume, essa trapaceira da sabedoria, foi-lhe falando nos vários círculos da vida. Como nós começamos, a nossa infância, a vida adulta, a velhice, e explicando-lhe que nós, quando chegamos à velhice, voltamos a ser voltamos a ter que ser cuidados como éramos em bebés, etc. E que em cada período de vida, porque a grande mensagem ali é que em cada período de vida há muitas forças. Algumas são boas, outras são más. E se nós ouvirmos as boas, diz a lenda, elas conduzir-nos-ão na direção certa. Mas se nós ouvirmos as más, elas irão magoar-nos, elas irão-nos direcionar na direção errada. E, portanto, há sempre muitas forças na teia da vida, seguindo em direções que nos podem ajudar a interferir com harmonia com a natureza e com o grande espírito, e isso é o grande ensinamento desta ictume. E essa ictume, essa aranha traiçoeira e aranha sábia, enquanto ia falando, ia continuando a tecer a teia de fora para dentro. E quando terminou, entregou essa teia ao apanhador, ao ancião, e chamou-lhe apanhador de sonhos, não é? E disse-lhe: veja a teia, é um círculo perfeito, mas há um buraco no centro do círculo. Usa a teia para ajudá-lo a alcançar. Eu tenho essa frase escusa: veja a teia, é um círculo perfeito, mas há um buraco no centro do círculo. Usa a teia para te ajudar a alcançar os seus objetivos, a levar os ensinamentos ao seu povo com uma visão, ideias e sonhos. E se você acreditar no grande espírito, portanto no tal Wakatanka, irá captar as suas boas ideias e levar as más através do buraco do centro do apanhador dos sonhos. Então, no fundo, esta é a mensagem do Ictumi, que nós podemos sempre, os sonhos, e que no fundo os nossos sonhos são mensagens do espírito. Mas feito este parênteses, voltamos à leitura. Então, a primeira imagem era uma imagem de uma ictumi, já sabem o que é, uma aranha traiçoeira prestes a ser devorada por uma águia. Mas de que forma é que uma ictumi estava relacionado com a felicidade? Perguntou David a si mesmo. Seria que ela o podia fazer feliz de novo? E mais importante ainda, quanto tempo passaria até ele ser feliz outra vez? É tal nossa necessidade de respostas rápidas, respostas imediatas. Alguns minutos depois, Ben Penalonga aproximou-se. Ben tinha 79 anos, era o que David tinha ouvido dizer na escola, mas não parecia ter mais que 50 anos. O seu rosto apresentava poucas rugas e apenas alguns vestígios de cabelo grisalho nas têmporas. Era tudo o que tinha. Ele não pode ser tão velho, pensou David. Ben dirigiu-se a ele e apertou-lhe a mão. Querias falar comigo? É verdade, respondeu David. Acompanha-me. Ben conduziu David para o seu escritório e, à medida que caminhavam, David observou uma expressão tranquila de satisfação no rosto de Ben que lhe recordara o seu pai. Ben também sabia a resposta, cogitava David enquanto Ben empurrava a porta e a abria. Ben sabia como ser feliz. David esperava que Ben partilhasse com ele esse segredo. O escritório estava apinhado de objetos índios cuidadosamente etiquetados, mas ainda não em exposição. Era evidente que Ben adorava o seu trabalho. David retirou o rolo da mochila e entregou-lhe. Ben Penalonga mirou o pergaminho por uns instantes e depois perguntou: em que posso ajudar-te? Não sei o que isso significa. Gostaria que me o revelasse. Compreendo.
dizia Ben, à medida que acenava com a cabeça e um ligeiro sorriso lhe atravessava a face. Levou algum tempo até falar. Parecia estar à procura das palavras certas e por fim disse: o minuga, pergaminho, foi esticado e seco. É muito antigo. Atrevo-me a pensar que foi um dos teus antepassados que o pintou. As próprias figuras foram pintadas à mão, tendo sido utilizados óleos e argilas naturais. Já antes tive a oportunidade de ver pergaminhos como este. São usados como instrumento de aprendizagem dos índios para aprenderem tudo quanto desejam. E as imagens constituem símbolos de uma viagem. Consideradas no seu todo, as pinturas narram em pormenor a viagem de um jovem índio ao conhecimento. Chama-se A Viagem do Conhecimento. David sabia que Ben lhe estava também a esconder a verdade, exatamente como o seu AT fizera. O meu AT disse que isso seria capaz de me fazer feliz. Ben sorriu e acenou com a cabeça. O teu AT é um homem sábio. Preciso saber o significado desses desenhos. Pode dizer-me? Lamento, mas não posso. Não estou habilitada a dizer-te. Tens de procurar alguém com mais experiência do que eu. Alguém que consiga comunicar com o teu eu interior. Só essa pessoa pode revelar-te o seu significado. A mesma resposta que o seu pai lhe havia dado, pensou David. Era uma resposta que não o ajudava. Mais uma vez sentiu as lágrimas inundarem-lhe os olhos. Porquê que ninguém o ajudava? Porquê que ninguém lhe dizia o que aquelas imagens significavam? O rosto de David ruborizou-se e a sua voz enrouqueceu, enquanto perguntou: quem é que me pode explicar? Ben ficou calado e olhou para ele com um sorriso calmo e tranquilo. David retribuiu o olhar. A sua expressão era de sofrimento e deixava transparecer ansiedade. Aproxima-te de mim, David, sussurrou Ben ao ouvido do jovem índio. Aproxima-te mais. Tenho algo para te oferecer. Nesse momento, Ben Penalonga pegou no braço de David. Mal o fez, aconteceu algo maravilhoso. David deixara de ver o rosto gentil de Ben Penalonga. No seu lugar via outros rostos, milhares deles, a aparecerem e a desaparecerem. Lá estavam os rostos do avô, da mãe, da irmã, todos confundindo-se uns com os outros, e todavia todos nítidos e distintos. Via animais, centenas de espécies diferentes, e via a terra onde vivia, lugares que iam e vinham, como que transportados por um tornado. Depois, David sentiu-se tornar-se parte integrante desse tornado. Ergueu-se bem alto no ar e o mundo começou a girar. A boca do seu estômago subia e descia. Subitamente, milhares de pensamentos precipitaram-se sobre ele, na sua maioria com tanta rapidez que era impossível compreendê-los. Lembranças da vida, do amor, dos sonhos, das imagens, das pessoas e dos animais passavam pela sua mente com uma intensidade que ele nunca antes havia experimentado. O ímpeto dos pensamentos encheu-lhe a cabeça até ao limite da sua capacidade. E quando julgava que ia arrebentar, os pensamentos pararam e tudo se acalmou. A escuridão envolveu-o. David não sabia nem onde estava, nem o que estava a fazer. Essa escuridão encheu-o de medo. A visão permanecia. A irmã aparecera lá muito ao longe. Ao princípio não passava de um pequeno ponto de luz. Gradualmente ela ia se aproximando dele. Agora estava à sua frente e brilhava intensamente. Era um brilho branco e forte que não parecia perigoso, mas antes poderoso. David sentia-a viva outra vez. Ela respirava, o seu coração batia. E falava com David. Não conseguia ouvi-la, mas sentia-lhe as palavras no seu âmago. Ela estava a lhe dizer-lhe
para continuar. Estava a dizer-lhe para não desistir. Havia de encontrar as respostas que pretendia saber se, pura e simplesmente, continuasse a insistir e depois desaparecer. David voltou ao seu mundo com a mesma intensidade com que tinha saído dele alguns momentos antes. E o jovem sentia-se como se fosse desmaiar logo que aquela visão se dissipou. Fechou os olhos, recuperou o equilíbrio e ouviu a resposta de Ben. Ben respondeu às questões que David lhe havia colocado, apesar de nada de extraordinário se ter notado. Ter-se-ia, de facto, passado alguma coisa ou tudo aquilo não era mais que um sonho? Essa pessoa terás de a descobrir sozinho. Não te posso ajudar, disse-lhe Ben. E reparem que aquilo que se passou, no fundo, com David, é aquilo que nós podemos, na nossa vida, ir buscar também em meditação. E que sempre que nós, no meio da nossa meditação, travamos ou não nos deixamos fluir, ou porque vêm determinados turbilhões e não vem o medo. O medo faz com que a meditação às vezes seja escura. Vem a densidade, que também faz com que a meditação seja escura. Então, às vezes é preciso nós nos entregarmos a essa meditação, irmos buscar as respostas que nós precisamos, não a alguém lá fora, mas alguém que comunica com a nossa alma. E nós somos uma das partes que podemos comunicar com a nossa alma. Através de quê? Através da meditação, através de olharmos para dentro. Que foi isso que aconteceu com o David aqui, na minha opinião, como é óbvio. Mas se vocês quiserem partilhar as vossas, eu fico muito grata. David devolveu o pergaminho enrolado a David. Ben, desculpem, devolveu o pergaminho enrolado a David. Boa sorte, meu rapaz. Admiro-te por empreenderes esta viagem. Lembro-me muito bem da minha. Vais aprender muito. Vais aprender o segredo da própria vida. David deixou o museu mais deprimido que nunca. Tinha sentido a irmã. Sabia que ela velava por ele. No entanto, sentia-se péssimo. Tinha a respiração acelerada. Sentia nós no estômago e as pernas tremiam-lhe ao caminhar. Sentia-se como se fosse perder a consciência. As ideias sobre a sua visão vieram-lhe à memória. Permaneciam com ele e faziam-no sentir fraco e tonto. David cambaleou em direção a uma árvore e sentou-se sob a sua copa, enquanto enterrava a cara nas mãos para tentar recuperar o autodomínio. Recuperar o autodomínio às vezes não é a melhor solução, e vamos ver. Desatou a chorar, chorou durante o que lhe pareceu terem sido horas. O seu corpo estremecia e o coração sentia uma tristeza que jamais experimentara. Sentiu-se completamente só e abandonado. Uma vez desvanecidas as emoções, sentiu-se cansado, mais senhor de si. Limpou as lágrimas, assoou-se e começou a respirar fundo, repetidamente. Uns minutos depois, era capaz de refletir sobre o que tinha acontecido no museu. Era capaz de refletir sobre o que tinha acontecido no museu. Nessa altura, já não tinha a certeza de se a sua visão ter sido real ou imaginária. Parecia real, mas quanto mais pensava nisso, tanto mais lhe escapava da mente. A visão tornou-se nublada, quase vaga. Foi seguramente um sonho, concluiu ele. Todavia, bem no fundo do seu coração, David sabia que não fora um sonho. Vejam a luta do ego e da alma. A experiência existiu, a experiência da meditação existiu, os sentimentos estavam lá, mas depois começou a questionar-se, o seu ego entrou e achou que aquilo não passou de um sonho. Quantas vezes nós, seja em meditação, seja às vezes até pequenas coisas que nos vêm dentro da cabeça, de repente, e nós dizemos, sai para lá, isso sou eu que estou a imaginar, sou eu que estou louca, não faz sentido nenhum. Quantas vezes nós não escutamos essa voz dentro de nós e nos deixamos levar pelo ego e achamos que estamos com imaginações, com alucinações.
Também aqui isso está de alguma maneira refletido. O ego sempre a sabotar, sempre a sabotar. Porque o ego acha e acredita piamente que sabe o que é melhor para nós. São as tais memórias que nós trazemos de defesa, mas que nem sempre, e cada vez mais, nem sempre não, cada vez mais, não, o caminho não é estarmos à defesa, não é criarmos carapaças. Cada vez mais o caminho é abrirmos mão dessas carapaças e seguirmos as tais teias, orientarmos pela tal teia, a tal Uktumi, e vermos em todos os momentos da nossa vida, fazendo as tais linhas da teia, fazê-lo sempre com coração, com entrega, com o ir dentro ao coração buscar a resposta, faço ou não faço? Quando nos vem aquela vozinha, então não façam. Quando nos vem a vozinha que vem de dentro que diz, olha que não, e nós insistimos. Quantas de nós já não tivemos essas situações? Aquelas coisas que nós não sabemos explicar porquê, mas que vêm. É a voz da alma, é a voz do nosso, alguém que nos conhece a alma e que fala diretamente connosco. É essa voz que nos fala. Bem no fundo do seu coração, David sabia que não fora um sonho, se bem que os pormenores se tivessem dissipado. O objetivo da visita da irmã permanecia com ele. A visão tornara-se parte de si próprio e tinha-lhe indicado um caminho a seguir. Sabia agora quem era a pessoa que podia comunicar com a sua alma. Vamos lá ver se eu consigo dizer. Tunkasila Paha Sapa. Tunkasila é a presença de Deus através da sabedoria, o que quer dizer. No fundo é o avô sábio de todo, é aquele que sabe de todas as coisas vivas. Paasá são umas montanhas negras no Dakota Sul, que no fundo representam a essência de tudo o que existe. É um lugar profundamente sagrado para a cultura dos índios de Lakota, destas tribos. Então, Tunkasila Pahasapa foi aquilo que ele sabia que era o caminho a seguir, que significa o homem das montanhas, o sábio, o avô de todas as coisas vivas. E David partiu em direção às Pahasapa, às montanhas negras da Dakota do Sul. As Pahasapa ocupam um lugar especial na religião e nas lendas índias. É um lugar sagrado, literalmente definido como o coração de tudo o que existe. O facto de saber para onde se dirigia ajudou-o a esquecer a sua tristeza durante um curto espaço de tempo. Quando nós sabemos para onde nos dirigimos, quando nós sabemos o que queremos, também é uma forma de nós olharmos para as coisas com uma outra perspectiva. Venham as adversidades, mas nós sabemos qual é o caminho a seguir. Pensava ao invés na viagem às Pahasapa. Era um caminho de 2 dias. David já lá tinha ido por diversas vezes e como não tinha dinheiro, não havia outra alternativa senão ir a pé. Não levava comida, mas não se preocupou. Sabia pescar e sabia que devia arrancar da terra para comer. Isto é, se lhe apetecesse comer. O seu apetite era quase inexistente desde a morte da irmã. Eu não sei das horas, mas acho que continuo mais um bocadinho ou terminamos aqui e deixamos... Vou só ler este parágrafozinho. Porque eu acho que esta parte das montanhas, um bocadinho. Porque depois, quando entrarmos na parte das montanhas, é importante que consigamos ler tudo seguidinho. Um beijinho, Sofia, bons sonhos. Depois ouves o restinho. Obrigada pela tua presença. Então,
Só este parágrafo. Os 2 dias de reflexão e de viagem não serviram para ajudar David. Após as primeiras horas, os seus pensamentos voltaram para a solidão. A falta de comida e de energia no seu corpo tornou-o fraco e vulnerável aos sentimentos da depressão. Em breve deixou de se importar com a própria viagem. O sofrimento apoderou-se dele, sufocando com o desespero. Durante 2 longos dias, o rapaz deslocava-se como um lobo esfomeado, sem pensar e sem se importar com nada. O mesmo acontece connosco quando não dormimos, quando não descansamos o suficiente. Porque é durante a noite que muitas vezes a nossa alma sai e permite-nos recarregar com mais energia para o dia seguinte. É durante a noite que nós fazemos muitos processos, que nós revisitamos o nosso inconsciente. É durante a noite que nós carregamos todas as nossas baterias. Não é à toa que nós precisamos de sono. Não é à toa de sono descansado, das tais memórias, quando entramos em determinadas... e quem estuda o sono sabe, fala-se muito nisso, quando nós entramos em sono profundo. E não é à toa que são criados objetos desta natureza para, de alguma maneira, de uma forma mais mítica, dizer que velarem pelo nosso sono, para que só entrem boas energias e não entrem as más energias, todas as más energias sejam sugadas para o centro. E acho que ficamos por aqui, porque ele agora vai chegar, vai entrar nas montanhas e esta parte é muito importante que nós a consigamos ler de uma vez só. Ficamos na página 31. Boa noite, Sofiinha. Deixem-me só rejeitar aqui a chamada, que esqueci-me de pôr isto. Boa noite, Sofia, dorme bem. Boa noite, minhas queridas, e voltamos na próxima quarta-feira, na página 31, com a continuação desta leitura e deste livro maravilhoso, fazendo esta viagem que é, no fundo, a nossa viagem, a viagem da nossa vida. Beijinho e fiquem bem. Beijinho, minhas queridas. E obrigada pela vossa presença.